Oh, aleluia! Louvado seja Deus, amém? Glória a Jesus. Estou aqui no meu lar hoje, abençoado por Deus. A pastora Gessilane já pregou, já terminou. Ela está pregando ali atrás ali de São João de Meriti, Vilar dos Teles. Ela estava pregando lá, já terminou. Daqui a pouco ela estará em casa. Somos uma igreja missionária. Não temos ovelhas ainda, mas somos uma igreja missionária. Na congregação, somos nós cavando poço para a glória de Deus, para louvor e esplendor do seu grande nome. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes. Somos casados há 2 anos. Vai fazer 2 anos ainda. E creio que fará mais longas datas, independente do que for. Porque Deus é fiel, Deus é bom. Somos uma igreja que cumprimos a nossa chamada. Porque de nada adianta eu colocar a igreja missionária e não amar missões. É muito triste isso. Conheci muitas igrejas com nome missionário, mas não faz missões. Não pode nem pedir vaso emprestado, porque às vezes é um líder arrogante, soberbo, e isso não é bom para o ministério de ninguém. Por isso nós entramos para pregar a verdade, que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser casto, tem que ser moderado, honesto. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Estou em casa. Aqui é o meu quarto escritório. Eu creio que Deus vai me dar um escritório melhor. Orem pelo pastor Ademir Santiago, pastor presidente da Igreja Missionária Fogo para as Nações. Deus me deu uma palavra e eu quero colocar para os meus irmãos, amém? E pela misericórdia de Deus, nós também temos um canal no YouTube. Se quiser ver lá nossos vídeos, tem alguns louvores, eu vou pôr mais, amém? Para edificação da tua casa, do teu ministério, da tua vida. E o nome do nosso canal você pode pôr no YouTube, pastor.ademir, que é aquele tracinho assim, pastora pr.gessilane, é o nosso canal no YouTube, amém? Deus é fiel. E ele me deu uma palavra no livro das 2 Crônicas, capítulo 15. O Espírito Santo vinha me incomodando para trazer essa palavra quando eu estava na oficina. Eu achei muito forte. E eu quero, antes de começar essa palavra, orar, amém? Aqui eu não tenho tempo para terminar a palavra. Se você gosta de Bíblia, acompanha. Pegue a tua Bíblia, amém? Pegue, irmão. Aqui eu não tenho tempo. 25 minutos, 30 não, é muito pouco. Palavra é alimento, palavra edifica. Às vezes tem muito movimento e pouca palavra. Amo, sou do mistério, como meus irmãos já me conhecem. Alguns me conhecem, outros me abominam. E assim, né? Jesus, ele não agradou a todos. Uns perguntam por que eu uso esse vestido. Não é um vestido, é uma túnica. Amém? Louvado seja Deus. Deus não mandou eu colocar uma corda na cintura para identificar se é homem ou se é mulher. Ele pediu para que eu colocasse, eu obedeci. E brevemente estarei com um cajado também, para a glória de Deus, para a alegria de uns e tristeza de outros. Eu acho que o importante é você pregar a palavra de Deus, porque Deus, ele é fiel e merece ser adorado. O importante é unir nossas brasas nesse momento difícil e glorificar o nome do Senhor. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa noite eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todos os teus servos, ó Pai. Entrego também as nações que pela tua infinita misericórdia nos acompanha. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aonde alcançar essa palavra,
que ela venha trazer gozo, que ela venha trazer paz, que ela venha trazer libertação, que ela venha trazer, Senhor, a verdade, que o Senhor venha esclarecer os olhos dos cegos, fazer com que os surdos ouçam e os aleijados caminhem na Tua presença. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a minha esposa, que está quase voltando para casa. Guarda ela, Senhor, debaixo das Tuas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, 2 Crônicas, capítulo 15, é uma palavra muito forte, irmão. Eu te convido a este ano meditar na palavra, amém? Para que você venha ler a Bíblia toda. Se tu ler 3 capítulos por dia 4, e no final de semana você ler mais livros, em menos de um ano você lê a Bíblia toda. Ah, pastor, mas eu não vou entender tudo, não tem problema. Eu comecei assim, depois o próprio Espírito, pela lavagem da palavra, o próprio Espírito arranca o desejo de você comprar livros, para você estudar, e Deus coloca pessoas no teu caminho, para te ensinar melhor a manusear a palavra da verdade. Então, sem mais delongas, a 2 Crônicas 15 e 16. Asa abole a idolatria e renova o pacto com o Senhor. Louvado seja Deus, e que seja com constância, irmão. Que todos nós venhamos ter constância na obra de Deus. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Então esteve por muitos dias sem Israel, versículo 3, esteve por muitos dias sem verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse a lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho lindo é que esse episódio ele vai se dar depois da separação das nações, Reino do Norte e Reino do Sul. Judá e Israel vão se separar. 2 tribos para o Reino do Sul e 10 tribos para o Reino do Norte. E vai ficar essa luta, irmão, de reis bons e reis maus. O primeiro rei, depois da divisão das tribos, foi o rei Roboão, filho de Davi, que reinou 17 anos. O segundo rei, depois dessa separação, foi Abias ou Abião, que reinou durante 3 anos sobre Judá. E depois disso veio o rei Asa. Foi um bom rei, e como nós lemos aqui, e o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. E isso tem sido uma guerra muito constante dentro desse livro. Aqui um cronista, ele escreveu essa história. E essa história, ela se repete nos nossos dias. De pessoas que buscam a Deus, recebem a revelação de Deus, aceitam a Cristo, ou Cristo os aceita como Salvador. E eles vão buscar. O primeiro amor é algo que nenhum crente deve esquecer.
Eu sou pastor e eu nunca deixei o primeiro amor de lado. Nunca, pastor, não. Porque o primeiro amor, o cristão faz tudo pelo seu Senhor. Ele obedece, ele está sempre cedo na igreja, ele está sempre na obediência de sua palavra. O crente procura estar sempre na posição, sempre na brecha. Mas Judá e Israel não era esse caso. Eles desobedeciam às leis. Se você voltar a alguns capítulos anteriores, você vai ver que o próprio Salomão vai desobedecer a Deus. E Deus disse: se tu me obedecer e andar nos meus mandamentos, nos meus estatutos, farei prosperar o trabalho de tuas mãos. Se andar na obediência, vou prosperar o teu reino. Deus deu tanta riqueza que foi o homem mais rico do seu tempo. E nós sabemos que antes da separação das tribos, como nós tivemos o episódio do livro dos Juízes, louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos ter o episódio, a gente vai ver um Israel conturbado. Depois vamos ver o livro de Josué, Deus levantando um líder. No final do livro de Josué vai estar ali uma passagem, louvado seja o nome do Senhor, que é capítulo, o último capítulo do livro de Josué, que me fugiu da mente. Vai estar escrito quando Josué vai fazer um concerto com o povo, quer que o povo se conserte. Ele vai dizer: eu e a minha família, porém, seguiremos ao Senhor. Porque ele veio de um tempo onde os homens haviam se corrompido muito. Josué, ele sabia que as pessoas eram rebeldes, então ele deu essa palavra: eu e a minha casa vamos servir. Dali, ele vai cumprir o seu ministério. 1 Samuel, 2 Samuel, nós vamos ter Ana, vamos ter ali uma mulher que vai clamar, vai nascer Samuel. Samuel vai ficar no lugar do sacerdote Eli, seus filhos vão pecar o sacerdote Eli. Eles vão se tornar execráveis à vista do povo. Depois vem o livro dos reis, vem Davi. Primeiramente vai vir Saul. Saul é levantado, 1 Samuel capítulo 9, capítulo 8. Ele sai na jumenta, capítulo 9. Vão estar levantando esse homem para liderar Israel. E assim, depois dessa grande peleja de Josué, 1 Samuel, Deus, o povo vai, em vez de escolher Deus, escolhe Saul. Saul era um jovem bonito, belo, porém não obedeceu ao Senhor. Depois Deus vai levantar Samuel para dizer: eu colocarei um homem segundo o meu coração. Já tenho rejeitado a Saul. Vai vir Davi, e depois Davi vai ser um homem segundo o coração de Deus. Vai falhar, mas vai vir. Vai pedir perdão pelos seus pecados, onde vai nascer o Salmo 51. Depois de Davi vem Salomão. Depois Salomão vai entrar quase em loucura por causa de suas 1000 mulheres. E vai ascender aos deuses delas. E aí vai haver essa separação. Daí vai começar Roboão, primeiro rei, como eu tinha dito no começo da mensagem. Que a gente vai ministrando o Espírito, vai nos lembrando a história de Israel. Depois vai vir Abias ou Abião, reinando 3 anos, e Asa, que vai reinar 41 anos. E o Espírito de Deus vem sobre esse homem, sobre Azarias, filho de Obed. E ele vai dizer: o Senhor está convosco enquanto vós está com ele. Porque o Espírito de Deus sabia que lá atrás o povo havia pecado, o povo havia falhado. O povo tinha uma facilidade muito grande para servir a outros deuses, e tudo que Deus mais zelou com o povo de Israel foi para que eles não se contaminassem com outras nações ao seu redor. Deus, ele sempre quer uma separação dos filhos dele. Só que tem pessoas que, infelizmente, nos nossos dias, persevera no pecado, tem prazer na discórdia, tem prazer, louvado seja o nome do Senhor, em olhar para trás e voltar aos velhos rudimentos desse mundo.
Enquanto o profeta está dizendo, enquanto vocês estão com ele, ele vai estar com vocês. E se o buscardes, o achareis. Segundo as Crônicas 15, 3, 2. Porém, se o deixares, e vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que estava nas muitas perturbações, sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, uma nação que teve homens capacitados, sacerdotes, levitas, que os levitas eles também tinham a parte de ensino. Se você pesquisar, estudar, você vai achar. Os levitas não só louvavam, era como um diácono, trabalhava dentro do templo. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem entrava, nem para quem saía. Tu vai ver que esse é um tempo conturbado por causa da separação das tribos. Então, o povo de Deus naquele tempo, ele se desviava com muita facilidade. Infelizmente, enquanto você busca Deus, Deus está contigo, terra. Mas quando você deixa Deus, ele deixa você. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e o sacerdote que ensinasse, e sem lei. Você já viu na tua vida um crente sem a palavra de Deus? Ele não tem firmeza, irmão. Cristão que não lê Bíblia, ele não tem firmeza, irmão. Pastor que não lê Bíblia é preguiçoso, é uma nuvem sem água, não tem nada para passar para as ovelhas do pasto dele. A pastora, a presidente, não quer dar aula de EBD, preguiçosa. Você pode fazer parte, a não ser que você seja muito ocupado, amém. Mas se você tem tempo e você quer ficar na tua casa tomando café, enquanto os obreiros estão lá no preço, amém também, porque os obreiros vão crescer e você vai ficar para trás. Uma liderança sem instrução bíblica, tu imagina as ovelhas do pasto deles, como é que não é? Pastor e pastora sem instrução. E quando alguém quer ensinar alguma coisa, procura logo afastar, porque ele quer ser o sublime. Sem conhecimento, sem base bíblica. É uma pessoa morta. Tem sombra que vive, mas está morto. Oxalá que fosse quente ou frio, porque as mãos não vão partir da minha boca. Quantos líderes, irmão? Você que é pastor, você que é pastora, você que é evangelista, diácono, quantos pastores e irmãos você conhece que não lê a Bíblia? Você vê que a vida deles não anda. É uma vida de fofoca, é uma vida de julgamento, é uma vida de trapaça. É a minha esposa que chegou aqui. É uma vida, irmão, que não agrada a Deus. Fala mal do ministério dos outros. Toda vez que visita a igreja de alguém, seja pastor, seja membro, quando não tem Bíblia, ele não é livre pela palavra, porque a palavra liberta. Ele fala mal da igreja dos outros. Tem unção para falar mal. Todas as igrejas que ele passa, e alguém quer visitar, ele vai falar, ó, não vai lá não, porque eu ouvi isso, não é bom. Pô, pastor, você está falando mal de pastor? Eu não estou falando mal. Estou falando que eles são fofoqueiros, filho do diabo. Estou dizendo que eles não têm vida no altar. Ou entra no Face dos outros para desacatar a vestimenta das pessoas. Mas entra, não entra para exortar, entra para derrubar.
para tirar da presença de Deus, para não edificação. Não entra para somar, entra para dividir. Então, pessoas de pastor, presidente a membro que não lê Bíblia, ele se encaixa aqui. Porém, se o deixar, de vos deixará. E é fácil você detectar isso, irmão, porque a árvore você conhece pelos frutos. E eu duro dizer isso, eu aprendi com a minha esposa, pastora Gessilane. Os congregados é a cara do pastor presidente. É a cara. Se o pastor ele é linguarudo, fofoqueiro, vai ter lá as irmãs do círculo de fofoca, de oração. Se o pastor ele gosta de escolher coisas de materiais para ele, e ele prega isso, quem está lá embaixo vai aprender também. Eu sei que nós temos que ter o melhor dessa terra. Eu só não posso endeusar o que é material, porque é temporal e é passageiro. Se você acha um pastor soberbo e o sobreiro dele, ele instrui com essa arrogância, eles vão crescer, vão fazer faculdade teológica, vão ficar igualzinho o pastor deles. Então, aonde está o alicerce? Buscar o Senhor. Buscar de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Israel era assim. Mas quando na angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. Não espere, irmão, versículo capítulo 4 de 2 Crônicas 15. Mas quando na angústia se convertia, tem que esperar entrar em angústia para se converter. Tem tanta gente que é instruída. Você viu aqui no 3, ó, não tinha sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Aí esperava entrar em angústia, saciava a carne, fazia o que queria. Aí na angústia buscar o Senhor, eu achava, porque o Senhor é misericórdia. Só que as pessoas brincam muito com a misericórdia. As pessoas acham que Jesus, ele é como na padaria, ele está com o cap na cabeça, ele tem que servir a hora que você quer. Não, ele é Deus. Você tem que se consertar com Deus. Você tem que ter uma vida mais leal. Você tem que ser leal ao Senhor. Aí o que vai acontecer? Naqueles tempos não há paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. É isso que aconteceu nesse período. Isso aqui é uma palavra-chave. Porque quando Israel pecava, Deus visitava até a 4ª geração. Porque são pessoas que não se aprumam, irmão. São crentes que são sem vergonha, são safados, são pilantra, são sem vergonha. Não respeita líder, não respeita irmão, não respeita ninguém e quer vitória. E quando alguém chega para falar com ele a verdade, ele amarra a cara. Não, eu sou tal, eu quero fazer assim. Não é mais não, se o Senhor permitir, não é eu. E isso é uma realidade. E o que nós podemos fazer? Nada. Porque cada um escolhe o caminho que quer seguir. Aí o que Deus faz? Você é crente na Badacome, na Sub, na Sarábia. Você está perseverando. De repente você leva uma seta, você se desvia. Quando você trabalhava, tudo ia bem, tudo fluía bem. Tinha luta, tem prova, tem. A labuta, tem prova. Tem luta sim, tem angústia, tem sofrimento, tem. Mas só que quando você está na posição, tudo se torna em alegria, tudo se torna em paz. Por quê? Porque você está em obediência. Agora, quando você desobedece, acontece o que está no versículo 6. Gente contra gente. A pessoa, quando ela está na presença de Deus, irmão,
Xalabacô, minaração da Arábia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela está na presença de Deus, tudo resolve com calma, tudo com tranquilidade. Desviou, já entra o palavrão. Aí já se começa a se prostituir. E se você for falar, você está errado. Gente contra gente. É você querendo edificar quem está errado. E quem está errado quer passar a estar certo. Não, mas nós temos o livre arbítrio. Eu posso fazer o que quiser. Pode. Quem disse que não pode? A Bíblia não proíbe você de pecar. Só que Deus vai te conturbar. Aí tudo que tu fazia, núbia faço, calabanda sub na Sarábia, tudo que você fazia e dava certo, começa a dar errado. É bíblico, irmão. Eu sei que é uma palavra forte, é uma palavra que tem que confrontar. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos, fala meu amigo Ronaldo, Vitória e Terra. As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Olha que coisa linda, irmão. Aqui não havia paz, segundo as Crônicas 15. O povo desobedecia, gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia, porque desobedeceram a Deus. Olha só as bênçãos. Deuteronômio 28. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Delebaruque assandará machando Arábia. Você vive no Brasil hoje. Você está na benção, Deus te dá uma direção. Você sai daqui e vai morar lá na China. Irmão, mas tem Covid. A Covid existe desde 1960. Deus não está preocupado com a Covid. Deus quer que o povo se renda. Deus quer que o povo se volte a Ele. Deus quer que o povo se humilhe com um pano de saco. Xumianás, Telebre, a Calabanda Súria, Xamanavacô, Minaravãos Axúria. Deus quer que o povo chore, transforme a alegria em pranto, na Badacome, na Aracéia. Deus quer que o povo chore, mas lágrimas de arrependimento. Irmão, segundo as Crônicas, Israel teve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinassem e sem lei. Porque foi um povo que núbia faço como andúbia. Deus falou para que eles não se desunissem, que eles não pecassem. Salomão, ele vai pecar e por causa disso abriu-se. Reino do Norte e Reino do Sul. É mais fácil desobedecer do que obedecer a Deus, irmão. E tem bênção para minha vida e para a tua vida. Deus não quer conturbar você. Vamos lá. Deus te exaltará sobre todas as nações. Se tu for morar na China, em cidades da China, Guangdong, Xalabacô, Minúcia, Hunan, são pequenas aldeias. Se você for morar em Japão, lá no Japão, se tu for morar em Tóquio, na cidade chamada Narita, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você pode ir ali para louvado seja o nome, é um lugar que eu tenho vontade de viver. Falei para Deus, quando eu alcançar meus dias, Portugal. Eu tenho vontade de morar em Portugal com a minha esposa, acabar meus dias com uma ótima velhice, depois de ter feito missões e pregado a verdade na terra. Eu tenho vontade de morar em Portugal. Oxalá se for em Lima. Oxalá for em Lima. Uma banda Subinai. Tu pode morar lá, está escrito aqui. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tu vai ser próspero, tu vai ser frondoso. Deus vai colocar bons amigos para você, irmão, porque tem muita gente falsa no nosso meio. E tem que ter.
porque eles são um canal de bênção. Vamos lá, versículo 2 de Deuteronômio 28. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto de teus animais e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito teu cesto, bendito tua amassadeira, bendito será ao entrar, bendito serás ao saíres. E a todo, irmão. Verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares por outros deuses, para os servires. Não pode desviar, irmão, senão Deus vai turbar você. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçava. Quando o crente desobedece, tudo dele que vai bem, vai mal. Parece até que ele está bem, parece até que ela está bem. Pastor rebelde que não obedece a Deus, Deus falar para ele, não faz assim, não trata o povo assim, não toma essa atitude assim, ele faz tudo à vontade dele. Porque eu sou pastor também, hoje eu posso falar. Quando eu era diácono, me repreendiam e tudo. Agora tem que me engolir. Quando eu era uva, me pisava. Agora eu sou vinho, tem que me beber. E de canudinho, bem devagar. Nabadacome naracéia. Xumianaçu comandúbia naragai. Obediência, irmão. Deus queria que Salomão obedecesse. Oxalá Deus fizesse esse homem dali não se desviar dos seus caminhos. Oxalá as nações obedecessem à voz do Senhor. Só que eles preferiam a guerra, preferiam se matar. Posses, eu quero a tua vaca, eu quero a tua amassadeira, eu quero a tua mulher. Abaduque a sandacanda, eita glória. Jeremias, livro do profeta Jeremias. Os sacerdotes cobiçavam as mulheres dos sacerdotes, irmão. E hoje é diferente. Hoje as pessoas não respeitam. Um bando de prostituto de igreja, um bando de prostituta de igreja, andam igual gigolô e acham que estão agradando a Deus. Pô, pastor, tu só prega isso, tem que engolir, terra. Crente anda com pudor e com modéstia. Não anda como um prostituto, como um gigolô, como um gogoboy. As varoas andam, parece até que são mulher leviana. Não se importam se o marido da amiga está na casa dela, ela bota shortinho ou bota alguma roupa sensual. Não respeita mais o próximo. É por isso que Deus está dizendo essa noite, tem que obedecer a palavra. Porque Deus vai te turbar a terra. Tu tá pensando que tu vai prosperar? Ah, mas eu tô fora da presença, dinheiro não para de vir. Não liga não, terra. Se Deus não te turbar agora, no dia do juízo ele te turba. No dia do juízo ele te encontra. Sabe quais são os castigos da obediência? A obediência é 14. Você já leu quantos são? No todo, pela desobediência? Se não me falha a memória, são 54. Se não me falha a memória. Eu vou ler só um pouquinho do que acontece com um crente desobediente. Tem pastor que diz que, né? Eu não sei se é pastor ou se é pastel. Eu tenho dúvida. Que não vale. Não, o Antigo Testamento não vale, né, irmão? Só vale de Atos dos Apóstolos para frente, porque é a graça. Esse tal tá em desgraça aí. Porque o apóstolo Paulo cita muito, e muitos outros homens de Deus vão citar até o livro de Enoque. Judas vai citar Enoque. Então, tem muito pastor rebelde que está justamente desse jeito, com a mente conturbada e perturbada, e está tentando perturbar eu e você,
Fica na palavra, irmão, não sai não. Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 28:1. Olha só os castigos da desobediência. Que coisa gostosa. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em fazer todos os seus mandamentos, estatutos que hoje ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Não é o pastor Ademir que está falando, não. É palavra. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto, maldito a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Maldito a criação das tuas vacas, rebanho, ovelha. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao saíres. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão, e após eles desfalecerão todo dia. Porém não haverá poder na tua mão, rebelde. Rebelde não tem poder nenhum na mão. O fruto da terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Não é uma vez ou outra não, é todo dia perturbado. E ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. Olha só, o crente na posição, ele também tem suas guerras espirituais. Fica enfermo, fica. Pela obra de Deus e na obediência é diferente. Na rebeldia, olha só, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possa sarar, desde a planta do teu pé ao alto da tua cabeça. O Senhor te levará a ti, ao teu rei, que tiver exposto sobre ti, uma gente que não conhece, nem tu nem teus pais. Ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e pedra, e será por pasmo, por ditado, por fábula, entre todos os povos, que o Senhor te levará. Olha aí, vai virar vergonha e escárnio na mão dos outros. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem salve. Desposar-te-ás como a mulher, porém outro homem dormirá com ela. Olha só, até o leito conjugal ele é afligido por permissão de Deus. Nabadacome Narassandarabe. Oh, glória! Cuidado, rebelde. Cuidado. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. Sabe o que é que significa a palavra conturbar? Transitivo direto pronominal. Abalar-se. O estado de espírito. Crente que não obedece a Deus, ele fica assim mesmo, abalado. O estado de espírito dele é abalado. Ele não tem nubiafaço, calabanda, subnaragaço. Ele não tem paz, irmão. Ele não tem direção de Deus. Ele verdadeiramente, ó, como Deuteronômio 28 fala, verso 14, verso 16 ou 17 por ali. O dia como se fosse noite. Deus, é Deus quem... Não, é o diabo nada. Irmão, mas no desvio não está na mão do diabo? Sim, só que quem conturba é por permissão de Deus. O espírito mal da parte de Deus, como atormentou Saul. O nosso Deus é benigno, irmão, mas também é fogo consumidor. O ânimo, a calma, perturbar-se, alterar-se. Crente rebelde é alterado. Ele não tem paz, não. Ele até crê em Cristo, canta louvor, mas é perturbado. Não tem paz interior. Eu tenho. Mentira, não tem. Sabe por que ele é perturbado todos os dias, como diz a palavra? Porque ele sabe que Jesus está voltando e ele está envolvido
com prostituições. E prostituição não é só sexo fora do casamento. Fornicação não é sexo de solteiro só, não. Fornicação e adultério é quando a pessoa tem uma vida desgraçada. É quando ela tem uma vida voltada para cerveja, voltada para várias concupiscências carnais. Já não dá mais ouvido, criou comichão nos ouvidos. É sublevado. Ele subleva-se. Sabe o que significa essa palavra, sublevar-se? Eu estava estudando aqui, eu estava vendo a história de Saul. Saul vai estar todo miserável já. Ele vai pecar, Deus vai retirar o reino dele. Aí seu filho Jonatas vai entrar na peleja. E seu filho Jonatas estava na benção. Ele vai entrar, vai guerrear. Quem vai levar o título é Saul. Depois Saul sem direção nenhuma, não deixa ninguém comer nem beber. Todo mundo cansado. Ele vai fazer o povo marchar como o filho dele estava lá para trás, não ouviu quando o pai deu uma ordem. Ninguém vai comer nem beber, porque ele já queria matar Davi. Ele já estava de mal com Davi. Aí por causa de um cântico, irmão, Saul matou seus milhares, Davi entrava e saía. Ele colocou, irmão. Tem pessoas que é assim. Você está na tua congregação, você está no teu canto, aí Deus tira você. Tu não está incomodando ninguém, te assenta numa cadeira. Amplia teus dons, as tuas dádivas. Você começa a pregar, você começa a ensinar. Xalabacome na sébia. Aí vai começar a se levantar o Saul desviado. Tá cego, cheio de maldição, todo ruim. Você tá na benção, tá ensinando na EBD. Aí teu pastor começa a se levantar contra a tua vida, porque tá com a mente perturbada. Ele não, usando todo que ele teve para fazer melhor para Deus, ele não fez. Aí quando ele vê alguém fazer, ele quer matar o profeta. Ele quer tirar na subnai. Parece até que ele é a rosa de Saron. Parece até que ele é o desejado das nações, como diz o profeta Ageu no capítulo 1. Então, Saul vai dizer assim. Aí, Jonatas está naquela trilha junto com o povo. Ele vê um manancial de mel. Ele pega uma vara, catuca o mel, coloca na boca. E a Bíblia diz: e os olhos de Jonatas acendem. A mente dele volta. Aí um dizia: teu pai vai te matar, porque ele conjurou o povo a não comer nem beber. Aí ele não sabia, aí vai só mais na frente e vai dizer: meu filho tem me sublevado. Eu contei essa história só para tu entender o que significa sublevar-se. Meu filho me tem sublevado. Ninguém tem... Já viu? Pastor rebelde é assim mesmo. Ele tá todo errado, se levanta contra todo mundo. Como eu disse no começo, fala mal do ministério dos outros. Tu vai lá, ele fala mal, mas ele mesmo não vai, porque é fofoqueiro, filho do diabo. É os pastores de Satanás. É. Tem. Aonde? Dá uma olhada lá no livro de 2 Coríntios. Não é maravilha que Satanás tem as figurinhas de luz e também tem esses ministros. Satanás deixa, irmão. É. Satanás levanta pastor, diácono, evangelista, membro. São os ministros do diabo. Esses que entram no face dos outros para tocar, para ferir a tua moral, para ferir a moral da tua esposa, da tua família. Esses que não tem amigo nenhum, você já viu? Eu não vou dizer que eu tenho pessoas que me mandam convite. Eu quero saber quem é, irmão. Eu não estou invadindo a privacidade. Eu vou sair aceitando. Eu tenho que saber quem é. Eu tenho uma vida de oração com a minha esposa. Eu estava estudando a palavra agora, Deus falou: não, prega também. Eu falei: amém. Então, irmão, você tem que saber quem é. Aí você olha muitas pessoas, não bota nem a foto. Bota a foto de outra pessoa, coloca a foto de um bicho, de um sapato, mas nunca bota a cara. Irmão, me perdoe, eu não aceito. Não tem história, não posta nada, pra que quer? Louvado seja Deus, que não tenha nada, mas tem amor pela obra de Deus. Eu não vou julgar, porque eu não sou juiz, mas eu sou difícil de aceitar. Tanto que eu e minha esposa é aberto. Ela mexe no meu, mexe no dela, não tem fuxico do diabo aqui não, irmão. Não tem briga, não tem nada entre eu e minha esposa não. Graças a Deus vivemos em paz. Então, sublevado quer dizer rebeliar-se, revoltar-se contra, desobedecer a ordem de um líder. No caso, Saul era rei.
Então Deus, ele permite isso. A pessoa se levantar contra outra pessoa por causa da desobediência. Mas você que está errante, você que não obedece a Deus, você está até lutando para fazer certo, mas está dando tudo errado. Não fica triste não, terra. Pô, pastor, o senhor traz uma palavra muito dura. Poxa, o senhor traz uma... Não, irmão, é Bíblia, eu prego palavra, irmão. Deus não habita no meio da cerveja. Você vai me ver pregar assim a vida toda. Deus não briga no meio da... Não habita no meio dos bar. Deus não habita no meio do desce na boca da garrafa, do forró. Não adianta, irmão. Você, uma hora você tá com Deus. Eu li aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está convosco quando vós está com Ele. Se buscardes, o acharei. Porém, se os deixar, Ele vos deixará. Então não adianta, irmão. Segundo as Crônicas, está aqui nesse livro, capítulo 7. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmão, Shabadacome na Sarábia, aleluia, louvado seja Deus. A primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Era isso que Deus queria para o povo de Israel, irmão, humilhação. Uma hora você está enfiado na cachaça, outra hora você está... Não, vou para a igreja hoje. Aí amanhã você já sai, volta para a cachaça. Aí você volta para a igreja. Aí daqui a pouco você sai e vai para o baile. Aí daqui a pouco você volta para a igreja. Aí tá você com cigarro na boca. Aí você volta para a igreja. Aí sabe o que vai acontecer com a tua vida? Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque não havia paz. Mas muitas perturbações. Crente que não obedece fica perturbado, irmão. Núbia fácil como andúbia. Uma hora bota funk, uma hora bota forró, uma hora escuta rock, outra hora louvado seja o Senhor. Irmão, é crente com a mente turbada. Pô, pastor, é verdade. Agora é diferente. Eu vou explicar. É diferente quando você tem um marido atribulado, filho do cão, que não quer compromisso com Deus e não quer deixar você ter compromisso. Quando parte dele a carnalidade e você fica só no teu louvor, você é justificado, irmão. Ah, pastor, eu largo ele? Claro que não. Ainda mais se ele conheceu a palavra. Não. Você não vai largar ele. Se você está na pureza, se você é uma mulher santa, se você se desvia do mal, é reta, é íntegra, ainda, mas eu não vou para a igreja porque meu marido, ele é Nabal, irmão, o coração dele é igual a rocha, não esquenta não, se Deus não matar, converte. Então se tu tá na pureza e parte dele, e você convive, você está sendo uma mulher sábia, porque você não está brigando, você está tentando ganhá-lo. 2 Pedro capítulo 3, eu acho lindo, hein? A mulher pelo seu bom porte, sem palavra, ganha o seu marido. Mas se ele, pastor, me perturbar, ele está com a mente perturbada, é um crente desviado. O crente desviado é assim, é perturbado. Aí você tem que orar muito e pedir orientações a Deus. Eu, como pastor, não posso nunca dizer para você largar ele, largar ela. Não, porque essa palavra é tanto para homem quanto para mulher. Então fica perturbado. E ser perturbado é isso, irmão.
a pessoa, ela fica com o seu estado de espírito abalado. Uma hora adora a Deus, outra hora adora o diabo. E acho que é 1 Coríntios 10, não podeis vós beber do cálice de Deus e do cálice do diabo. Então eu tenho que saber quem eu sou. Asa foi um bom rei. Aí, ó, o verso 7, porque a palavra edifica, exorta, ela exorta e ela também edifica. Edifica, exorta, ela vai trazer coisas que vão te dar força, irmão. Ela vai te dar unção, vai te dar graça. Exorta, edifica e consola. Ele exorta, edifica e consola. Se a palavra que você está ouvindo, irmão, na tua congregação, ela só te repreende, ora pela vida do teu pastor presidente. Ora, porque ele está em desgraça espiritual. A palavra exorta, edifica e consola. Eu não posso ser taxativo só para o pecado, que tem que se consertar, não. Tem o seu lado de vitória, irmão. Eu não estou aqui para matar ministério de pastor, de pastora, de obreiro, de ninguém, não. É que eu prego desse jeito, a verdade. E eu vou te explicar. O versículo 7 de 2 Crônicas 15 está escrito assim. Eu já vou terminar. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também da cidade que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante ao pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros, Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham ele grande número, vendo que o Senhor Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 600 mil ovelhas. E entraram num concerto e buscaram o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e toda a sua alma. Segundo as Crônicas 7, humilhação. Nabadá-Subinai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, que foi o que eles fizeram aqui no versículo 12, se consertaram com Deus e se converteram dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos o meu ouvido à oração deste lugar. Então, o que Deus ele quer da nossa vida? Eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Shabadá-Subinai. Já teve pastores que entraram na minha, invadiram meu message para afrontar. Eu estou falando isso porque minha esposa me conhece. Eu vivo pela misericórdia de Deus, na obra de Deus. Tenho meu trabalhinho, sim, né? Não é nada certo, mas tenho. E as pessoas questionam minha vestimenta e perguntam coisas com ironia. Por que tu usa esse vestido? Tem base bíblica para isso? Você é mais santo que as pessoas por causa dessa roupa? Quem te consagrou? Você tem raiz? Quem te doutrinou? As pessoas, elas entram, mas sabe o que é isso, irmão? Isso é inveja. Em vez de dar fruto, quer tomar conta da tua vida. Louvado seja Deus. Porque quanto mais oprimem você, se tu estiver na posição, mais você vai crescer e Deus vai exaltar teu ministério. Pastor, tu fica com raiva desse povo? Irmão, eu sou humano. Às vezes eu fico irado, porque estamos fazendo a obra de Deus com lealdade e os desleais querem tirar a tua boa fama. Na banda Chubi Nassarebe. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida, irmão. Se tem alguém se levantando, tu tá com a vida no altar, igual eles consertaram o altar.
E no mesmo dia ofereceram sacrifício de despojo, trouxeram 60 e entraram no concerto do Senhor, buscaram Deus de seus pais com todo o coração e toda a sua alma. Renovou o altar, no versículo 8 de 2 Crônicas 15. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Era isso que Deus queria. E o povo havia transgredido, brigou, mas o povo foi lá e se humilhou. 2 Crônicas 7, 13 e 14. É isso que Deus quer da nossa vida. Eu não preciso julgar você, irmão, nem você precisa me julgar. Primeiro que se eu julgar você, à medida que tu me medir, você vai ser medido, irmão. Eu tenho falhas e fraquezas como tu tem, às vezes eu tenho mais do que você. E as pessoas invadem o meu Face para fazer perguntas capciosas. Hoje eu não ligo. Imagina quando eu pegar um cajado na mão. Então eu falei, agora tá pensando que é Moisés. Então as pessoas precisam, irmão, sabe de quê? Ter mais temor de Deus. E entraram no concerto do Senhor e buscaram Deus dos seus pais com todo o seu coração e toda a sua alma. Aí eu tenho que falar de Jesus, né? Tem jeito. E os fariseus, ouvindo o que eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, é sempre assim. Quem está fazendo a obra na pureza, na santidade, incomoda quem está no pecado, quem está no julgamento. Porque esse doutor da lei, olha só o que ele vai fazer. Mateus capítulo 22, 35. Interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E foi justamente isso que o povo fez. E entraram no concerto. Então essa noite se conserta com Deus, irmão. Se você está com o coração machucado porque alguém lançou uma palavra, mandaram uma indireta para você no Face porque tem crente menino, mandaram uma indireta para você porque não entenderam os mistérios de Deus, não tenha raiva deles, não. Deus está permitindo você ser experimentado. Tu lembra do profeta Isaías, capítulo 53, experimentado em obras? Um doutor da lei se levantou contra o nosso Senhor. Um doutor da lei. E o que é um doutor da lei? Ele era um intérprete e um mestre da lei de Moisés. Ele conhecia, e Jesus usou a própria Torá para arrebentar com a gracinha dele. Por isso que eu prego e reprego e falo. Todo pastor, presidente, bispo, diácono, evangelista, missionário, aí vai ministério. Tem que ter palavra, tem que ter comunhão com a palavra. Se não tiver comunhão com a palavra, vai cair em desgraça, vai cair em heresia, vai virar nuvem sem água. Vai ser levado de um lado para o outro. E vai tentar enganar ainda o povo. E o povo aqui se humilha, irmão. Só que eu já vou partir para o final aqui. Senão vai demorar muito. 2 Crônicas capítulo 16. Porque no vídeo está a descrição. Então eu vou falar só um pouquinho do capítulo 16 de 2 Crônicas, que ainda vai falar de Asa. Naquele mesmo dia veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria
e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Olha só. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque de agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente. O vidente também, no Antigo Testamento, era chamado de profeta, amém? O profeta Samuel também foi chamado de vidente. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Gente rebelde, eu vou repetir, é assim. O profeta entrega a verdade e ele ainda quer punir as pessoas. Asa agiu loucamente, porque, irmão, você tem que ler o capítulo 16. Tá assim a epígrafe: Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. Aí você tem que ler o texto para você dar uma entendida. Porque ele vai confiar, ele vai fazer um joguinho, vai tirar uns ouros e vai passar para o rei da Síria. Ele vai se aliançar com esse homem. E ele era um bom rei, só que ele não vigiou. E vai oprimir o povo. E caiu Asa doente. E eis que os atos de Asa, tanto o primeiro como os últimos, estão no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Irmão, muito cuidado, irmão. Creia no Senhor teu Deus. Asa começou muito bem, destruindo os altares de Baal, destruindo as estátuas. Depois ele vai se aliançar com quem não era para se aliançar. Ele vai se aliançar com o rei da Síria. E a Síria, ela maculou muito Israel e Judá. Era um exército forte. E ele, em vez de buscar aliança com Deus, se aliou ao inimigo. Mas na frente, no capítulo 18, você vai ver Josafá fazendo aliança com Acabe. Tu viu que Asa caiu doente dos pés à cabeça, e era grande a ferida. Não se sabe, uma chaga mortal. Uma peste perniciosa. Peste perniciosa é isso. É uma chaga mortal. E em vez de ele buscar o Senhor, ele ainda buscou médicos. É como às vezes eu converso com a minha esposa. Tem pessoas que Deus permite ao leito, irmão. E às vezes elas estão lá no leito, sabe que precisa se consertar, mas prefere a ajuda dos médicos. E contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Depois você vai ver Amazias também, no capítulo 25 de segunda Crônicas. Ele vai vencer até os edomitas, irmão. Porém, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Segundo Crônicas 25, 2. Então, nós temos que fazer a obra de Deus com o coração inteiro. Que meus irmãos meditem nessa palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 25 e 26. Você vai ver o começo de um bom reinado. O reinado dele durou 41 anos. Depois vai vir Josafá, Jeorão, Acasias, rainha Atalia, que reinou 6 anos, Joás, Amazias e Uzias, também chamado de Azarias, que reinou 52 anos em Judá. Então você precisa, irmão, guarda a palavra de Deus no teu coração. Mergulha, medita. Não deixa as pessoas humilhar você, não. Se alguém te humilhar, se Deus deixar você dar uma palavra, você dá. Agora, se a pessoa não te der espaço, não entende não, irmão, não vale a pena.
Entrega na mão do Senhor e segue fazendo a obra de Deus, amém? Louvado seja Deus.